Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18. Abrindo a palavra de Deus em Lucas 18, verso de número 1 ao verso de número 8. Essa é a parábola do juiz Inico. Conhecida também pelos irmãos, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse texto e aplicar em nossa vida na noite de hoje. Diz então a palavra do nosso Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Que Deus então nos abençoe na meditação, na pregação desta noite. Passamos por dificuldades, situações adversas, momentos difíceis da nossa vida. E o que nós devemos fazer? Receita básica para todo crente, para todo o cristão: buscar a Deus na sua palavra, tá? Buscar a Deus na sua palavra, e orar, simplesmente isso daí. Essas duas, digamos, receitas, tão simples, tão básicas, que às vezes a gente deixa de lado, e são receitas fundamentais, para nós crescermos, é claro, e assim passarmos o temporal, no meio do temporal, no meio das dificuldades. Esse texto, ele é muito mais relacionado à oração, muito mais à oração, e é nesse foco que nós estaremos trabalhando nesta noite, com respeito, de fato, à oração. Quando nós abrimos aqui, em Lucas, nós falamos também, domingo passado, sobre ele, Deus, o Senhor Jesus Cristo, curando, então, os 10 leprosos. O Senhor fez uma cura maravilhosa. Nós observamos que este evangelho, ele faz parte dos sinóticos, ou seja, são 3 evangelhos, e esses 3 evangelhos, eles têm histórias semelhantes, parecidas. Normalmente conta uma história, digamos, semelhante a outra, às vezes um ou outro texto não, e nós podemos, é claro, realmente nos aprofundar. Essas histórias semelhantes, elas muitas vezes não são iguais. Por quê? Será porque a Bíblia ela se contradiz? Não é isso. É porque cada um, debaixo da inspiração do próprio Espírito Santo, nesse caso Mateus, Marcos e Lucas, eles foram inspirados pelo Senhor, mas ao escrever, eles escreveram debaixo de um propósito, debaixo de um objetivo, e sempre levando em consideração alguns aspectos, a cultura deles, a situação que eles viviam também, o destinatário, e assim, por diante. Nós vemos que, por exemplo, Mateus, ele enfatiza Jesus Cristo como rei. Ele é o rei, até porque ele começa a genealogia de Jesus ali, mostrando que ele, de fato, veio era descendente de Davi, tá? Descendente mesmo de Davi. Segundo, nós vemos Marcos, e Marcos enfatiza Jesus Cristo como servo, tá? Olha aí a dupla, Mateus e Marcos, rei e servo, tá? E nós vemos aqui Lucas descreve Cristo Jesus como filho do homem. Tem João também, não faz parte do evangelho sinótico, mas é um evangelho também, e ele descreve Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então, Lucas está preocupado em mostrar ou enfatizar Jesus muito mais como homem, tá? Perceba, por exemplo, no capítulo 1 e 2, como ele narra direitinho, lá mais detalhadamente do que os outros,
a respeito do nascimento de Jesus, não é verdade? Então ele trabalha assim. Então ele mostra a respeito da humanidade do Senhor Jesus Cristo, aquele que é perfeito homem, Cristo Jesus, perfeito homem. A gente sabe também que ele é perfeito Deus, e Lucas também mostra isso, mas a sua ênfase é a respeito, né, da humanidade de Jesus Cristo mesmo. E quando nós nos achegamos aqui, nós vemos então Jesus Cristo falando a respeito do reino de Deus. Ele mostra o reino de Deus. Dentro desse reino de Deus, era necessário então perdoar um ao outro, e ele fala a necessidade de nós perdoarmos mesmo. Ele fala a respeito desse poder que o Senhor Jesus Cristo tem, né, sobre os pecados, a imundícia do pecado mesmo, e ele fala a respeito da sua própria vinda. Ele está vindo. O Jesus Cristo, então, realmente, ele está se achegando. Então, ele mesmo mostrou e fez profecias a respeito da sua segunda vinda, a sua segunda vinda. Então, nós temos aqui diversos textos, mas ele trabalha muito bem aqui com respeito à sua segunda vinda. E agora ele adentra, né, a respeito da oração. Ele fala a respeito da oração. Porque no meio de tudo isso, a respeito da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, é necessário vigiar e orar. É necessário vigiar e orar. E assim, ele explica nessa parábola a necessidade de nós orarmos, a necessidade de nós realmente buscarmos ao Senhor, buscarmos a esse Deus bendito. Também perceba que os textos posteriores falam a respeito, né, do fariseu, do publicano, que oram, tá? Então, eles oram a Deus, um de maneira arrogante, né, e outro de maneira humilde. Jesus Cristo, ele fala, tem que ser conforme esse que se humilhou, né, batendo no peito, ser propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador, tá? E ainda ele enfatiza das crianças, Jesus Cristo abençoando as crianças. Ele mesmo diz no verso número 17, verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Maneira alguma entrará nele. Ou seja, nós temos que nos tornar como uma criança. Que sentido é esse? No sentido de humildade, ou até mesmo de dependência. A criança depende do pai e da mãe, tá? Assim nós devemos depender e confiar exclusivamente no Senhor. Então, o contexto é esse, de oração. O contexto fala a respeito, né, de a necessidade de orar. E assim todos nós somos chamados a orar. Você e eu, constantemente a Bíblia nos adverte, nos orienta a orar, buscar a Deus, constantemente. Então nós devemos buscar a Deus, nós devemos orar, nós devemos, de fato, colocar a nossa vida diante do Senhor. Vocês sabem muito bem que oração, de maneira muito simples, é conversar com Deus. E nós aprendemos a oração aonde? Não é orar, simplesmente conversar com Deus de qualquer jeito. Nós temos até as orientações na própria Bíblia. Exemplo, Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim. Então é um modelo para nós, tá? Modelo, tá? Para as nossas vidas. Então, se nós mais ou menos seguirmos aquilo lá, então nós estaremos, é claro, fazendo a oração com aqueles itens importantes, né, para as nossas orações diante do nosso Deus e Pai. Tá? Então, Deus sempre orienta, e assim sempre nós devemos orar conforme a sua palavra revelada, conforme as orientações que Ele mesmo nos dá. Aliás, tudo mesmo é através da palavra. Tudo Ele nos mostra através da palavra. Esta que é a única regra de fé e prática. Sempre Ele nos orienta. Bom, então você e eu, nós somos chamados a orar, a buscar a Deus, a conversar com Deus. Além dele falar conosco através da palavra, nós devemos conversar com o Senhor. Devemos, de fato, adorar a Deus. Nós devemos bendizer ao Senhor, nós devemos confessar os nossos pecados, nós devemos glorificar ao Senhor, nós devemos pedir, né, ao nosso Deus, nós devemos agradecer também. Então, perceba que são itens importantes,
dos quais nós devemos sempre lembrar e glorificar o nome do Senhor. Devemos fazer sozinhos. Jesus ele ensina: fecha a porta do teu quarto, e ali o teu pai, vê você em secreto, te recompensará. Tá? Mas a Bíblia também nos ensina, e temos exemplos de fazermos orações em conjunto, em igreja. Quando Pedro e João, eles foram soltos ali do Sinédrio, o que aconteceu então com eles? Eles foram direto para a igreja. E o que estava acontecendo lá? Uma reunião de oração, um grupo de pessoas orando, e eles oraram mais, pedindo intrepidez, até aconteceu que tremeu, mostrando, naquele tempo, Deus mostrou isso daí para o povo, que um sinal de que Ele estava realmente abençoando esse desenvolvimento da igreja, nesse novo momento da igreja, onde ele deveria passar além da língua hebraica, do aramaico, mas passar e falar das maravilhas de Deus em outras línguas também, em outras nações. Então, nós observamos o Senhor orientando assim, a igreja em oração, a igreja buscando a Deus, em conjunto também. E a pergunta que estende, ou passa a nossa mente, é a seguinte: como que nós devemos orar? Somente uma vez? Ou nós podemos orar várias vezes? Várias vezes. Isso nos faz lembrar, então, o texto de Mateus, capítulo número 5, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra a importância de nós orar de maneira objetiva, não ser como gentios, com vãs repetições. Nós não podemos orar assim, de hipótese nenhuma. Tá? O que são, então, vãs repetições? Vãs repetições na mesma oração, ficar repetindo como se dependesse do seu esforço a resposta de Deus. Tá? Por exemplo, o meu filho ele vai orar, o João Vitor, e aí ele está pedindo aí uma bicicleta. E aí nessa bicicleta ele vai orar: Senhor, dá-me uma bicicleta. Dá-me uma bicicleta. Senhor, dá-me uma bicicleta. E fica repetindo na mesma oração: dá-me uma bicicleta. Às vezes muda até de tom aí, como algumas pessoas, dá-me uma bicicleta, dá-me uma bicicleta, Então não é isso daí são vãs o quê? Repetições. Porque os gentios, ou as pessoas que não conheciam o Deus de Israel, Jesus Cristo então falando sobre isso, eles pensavam que dependia da quantidade ou do número, maior número possível, para pedir aos seus deuses, assim, resposta de oração, como se dependesse da pessoa mesmo, ou da própria, que se coloca ali diante dos próprios deuses, naquela época, os gentios. Jesus Cristo ele fala que não, nós devemos ter a oração objetiva. Mas oração objetiva significa orar uma vez, depois nunca mais. Afinal de contas, Deus não ouve as nossas orações? E a gente, colocando uma vez perante Ele, perante o Senhor, já não é o suficiente? Sim, num certo sentido, sim. Mas Deus tem prazer, tem alegria, que nós nos acheguemos diante dEle, e nos tornemos como crianças, e venhamos a pedir na dependência dEle, na dependência do Senhor. Portanto, na mesma oração você pede, terminou, depois uma outra oração, você não viu a resposta de Deus? Peça outra vez. Depois uma outra oração, não viu a resposta? Peça outra vez. Isso é o quê? Perseverar. Aí sim, aí não é vã repetição não. Isso é perseverar. É uma repetição, sem dúvida nenhuma, tá? Mas ela não é vã. Ela é feita, então, numa oração, numa confiança diante de Deus. Terminou, a pessoa vai aguardar, vai confiar no Senhor. E enquanto ela não vê a resposta, ela vai continuar orando nas suas orações. É assim que nós observamos. Então, o cristão é chamado a orar, primeiramente, aqui, com persistência. Verso de número 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quer saber sobre o tema desse texto? O verso número 1 é muito claro, tá? Não precisa nenhum trabalho exegético, nenhuma hermenêutica aqui, o próprio texto é muito claro. O que diz o texto? O texto é isso, Parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer. Está aí,
Então, Jesus ele já começa colocando a introdução, né, colocando o tema dele, para poder explicar através dessa parábola, através daquilo que ele realmente, né, tinha como propósito de colocar aos irmãos, colocar aos seus servos, aos seus discípulos, sobre a oração. Olha que interessante o verso número 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então existia o juiz, existia então a viúva, né, pedindo, rogando ao juiz para que atendesse a causa dela. A gente não sabe a causa desta viúva, mas a gente sabe muito bem que esse clamor foi constante da parte dela, foi persistente mesmo. Por quê? Primeiro porque as viúvas, naquela época, não tinha recurso nenhum, não tinha cuidado nenhum. Hoje é muito mais fácil, né? As viúvas, de repente, têm um salário, né, da própria INSS, sendo aposentada, né? Tem também por aposentadoria, então tem todo um cuidado, né? Também existe hoje um pouco mais de facilidade. Mas é viúva, está sozinha, ou de repente não tem filho, sim, mas ainda assim hoje é muito mais fácil, né, ter um sustento pelo menos básico. Naquela época não, as viúvas eram deixadas de lado mesmo, e principalmente aquelas que não tinham filhos. Por isso a Bíblia fala a necessidade dos pais encherem a aljava, ou seja, ter a quantidade maior de filhos, para que quando chegasse, né, uma época em que não pudesse mais trabalhar, os filhos viessem a sustentar. Quem era a aposentadoria, então, das viúvas, né, ou até dos viúvos, dos velhinhos? Eram os próprios filhos que cuidavam dos pais. Então era assim, algo normal. Cuidou, né, quando era pequeno, agora os pais vão cuidar, aliás, os filhos vão cuidar dos pais, já velhinhos. Isso é o normal, até hoje também deve ser assim. Mas ela, aparentemente, nós vemos aqui, o texto não se aprofunda mais, mas a gente observa essa necessidade dela, tá? De fato, a lei, no Antigo Testamento, estava do lado das viúvas. Qualquer um que pervertesse o direito das viúvas, né, dessas pessoas, deveria ou poderia enfrentar o Deus, o juiz das viúvas, né, como diz até mesmo lá em Isaías capítulo 1, 23, não defende, o profeta juiz fala, Isaías fala, não defende o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Malaquias também mostra e afirma que será testemunha veloz contra aqueles que oprimem a viúva e o órfão. Então a lei do Antigo Testamento, a palavra do Senhor do Antigo Testamento deixa isso aí bem destacado, inclusive como princípios para ser colocado nas constituições, né, de várias nações no Brasil, no mundo, no nosso Brasil, como de fato tem, porque é algo necessário mesmo. Em vez dela ir ao tribunal da cidade, ela procurou o juiz, ela recorreu, e esse juiz não tinha uma boa reputação. Nós percebemos aqui pelo texto, ele não tinha uma boa reputação mesmo. Viúva realmente era um retrato de vulnerabilidade. Seu único recurso contra o seu inimigo era levar a causa perante o juiz. Apesar daquela reputação que o juiz tinha, é um juiz complicado, tal, ela foi e pediu ajuda. Coerentemente, o juiz, com a sua fama, se recusou mesmo. A única arma da mulher, então, dispunha ao próprio juiz era o quê? Constantemente pedir, perseverar mesmo, até que, no momento, certamente o juiz meio que irritado aqui, ele resolve atender. Lembre-se, a figura desse juiz, iníquo, um juiz pecador, um juiz certamente corrupto, um juiz que realmente está aquém da justiça, ou não tem condições de julgar, porque ele sempre olha pensando ou para ele mesmo, ou olhando para outras pessoas, ou seja, é parcial mesmo. Diferente que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Diferente? Não, nós vemos infelizmente, né, muitas pessoas assim, muitos juízes também, julgando com a finalidade de distorcer a lei, distorcer de fato a lei. Mas
interessante, o ensino é claro aqui. O verso número 7 fala que ela fez isso de dia e de noite, persistiu mesmo. O contraste aqui entre o juiz e o próprio Deus, a gente vê que o juiz era iníquo, corrupto, totalmente mau. Deus não, ele é perfeito, bom. E esse contraste realmente é ressaltado. Esse juiz grosseiro, aparentemente mal-humorado também, comove com o pedido da viúva. Quanto mais Deus fará justiça ao seu povo, aos seus eleitos. Deus, então, que é bom, Deus que cuida dos seus, Deus que ampara, Deus que proveu Cristo Jesus para nos salvar e nos dar ligação com o próprio Deus. Podemos chegar no trono da graça e orar ao Senhor, podemos chegar perante Ele e buscar ao Senhor, podemos orar agora, na certeza de que Ele ouve realmente as nossas orações. Este é o Senhor maravilhoso mesmo, esse é o Senhor que observa, realmente inclina os seus ouvidos para as nossas vidas mesmo, para o nosso clamor. Quando o cristão ora, existe uma demonstração de humildade, deve existir, porque o cristão que quando ora, pedindo algo de Deus, ou exigindo algo de Deus, determinando com alguma coisa de Deus, na verdade, ele não está se humilhando. Na verdade, não é isso. Quando nós oramos, devemos nos colocar no nosso próprio lugar. Com pessoas que estão pedindo ou agradecendo, glorificando, exaltando, reconhecendo quem é Deus. Devemos nos colocar no nosso próprio lugar e pedir e rogar ao Senhor aquilo que de repente nós temos ou aquilo que nós necessitamos mesmo. Então, nós devemos pedir ao Senhor. E, enquanto você não ver a resposta de oração, lembre-se, continue pedindo, em humildade. Diga ao Senhor, eu dependo de Ti, eu careço de Ti, eu preciso realmente do Senhor. Sem o Senhor não tem como. Por isso, novamente, eu coloco diante do Senhor esta situação, ou esse pedido. E diga a Deus, fala para Deus, até você ver a resposta. Seja ela negativa, ou seja positiva. Tá? A resposta de Deus, Deus não é obrigado a dar exatamente o que você pede. Às vezes Ele fala um não. Às vezes Ele fala sim. E às vezes Ele fala sim, mas te dá muito mais do que você pede. Muito mais, infinitamente mais. Esse é o Senhor bendito. Portanto, persevere. Se você tem de repente um filho, uma filha, uma mãe, um pai, que não tem Cristo Jesus, e você está orando, e você está desanimado, estou cansado de orar, parece que essa pessoa realmente não se achega aos pés de Jesus Cristo. Aqui nós temos a lição de que continue orando, persistindo diante de Deus. Deus é bom, Ele é o nosso Pai. E Ele sabe realmente como trabalhar nas nossas vidas. Devemos pedir, devemos buscar, devemos bater, como nos mostra lá em Mateus capítulo de número 7 mesmo, constantemente, devemos rogar ao Senhor. De repente o seu coração está apertado, a ansiedade ocupou a sua vida neste momento, por causa de alguma situação, ou deste momento que nós estamos vivendo também, por causa dessa doença, pandemia. Lembre-se o seguinte, ore a Deus, busque ao Senhor, recorra ao Senhor, insista, peça ao Senhor para que Ele encha de paz o seu coração, peça ao Senhor para que Ele ilumine a sua mente, para você lembrar das promessas benditas de Deus, e você de fato se acalmar, e você ter tranquilidade. Não sei qual tipo de problema ou tempestade que de repente você esteja passando agora, mas é o momento de você orar, e orar mais, depender ainda mais do Senhor, se humilhar ainda mais diante do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele cuida realmente dos seus, Ele cuida dos céus. Mas o texto ainda continua. O cristão, ele é chamado para orar com persistência. E segundo, o cristão é chamado a orar com confiança. Confiança. Quando nós falamos confiança, aqui tem a ver a fé.
observemos aqui então o verso número 9 ao 14, a parábola do fariseu e também do publicano, né? Quando ele orava, ele se humilhava também perante Deus, né? Então, verso 14, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, ele se humilhou e caracteriza aqui o quê? Confiança nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que realmente atende, esse Deus que tem o controle de tudo e todas as coisas. Da mesma forma, nós vemos aqui com respeito quando Jesus Cristo abençoa as crianças, nós temos que depender do Senhor, viver a humildade mesmo, e assim com fé. E aí ele entra, o verso 18 ao 23, aquela história do jovem rico, o que ele falou? Ele chegou para Jesus Cristo, Jesus, realmente, como que eu posso obter a vida eterna? Como é que eu posso herdar a vida eterna? E Jesus, então falou, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, tá? E assim, como que eu vou vender? E ele saiu de lá de maneira triste, apesar da sua observância, né, ali dos mandamentos, e os mandamentos são aqueles 6 relacionados a quê? Ao próximo, não são os 4 primeiros relacionados a Deus, mas ao próximo. Jesus então falou, vende aos pobres, dê aos pobres, e ele saiu triste daquele momento, daquela situação. Por quê? Porque o seu coração estava no tesouro, estava ali realmente no dinheiro, a sua confiança, ele não queria colocar em Cristo, mas estava totalmente, né, nessa situação, diante daquilo que ele tinha mesmo. Ou seja, a nossa confiança deve ser exclusivamente em Cristo, que é dono de tudo, de todas as coisas. É esse o Senhor maravilhoso, né? É Ele que nós devemos realmente confiar. Então vemos o quanto a viúva persistia em seu pedido. Ela persistia mesmo. Mas por que será que ela persistia? Ela precisava então a solução do seu problema. Um único meio era esse juiz, que era complicado, juiz mau mesmo. E assim, de primeira instância, o juiz não atendeu. Ela insistiu, solicitando a justiça, solicitando então que a sua causa venha a ser resolvida. Diante da persistência daquela mulher, ou seja, diante daquilo que ela fez, é bom e deixar bem claro aqui, notório, de que ela confiou de que a sua persistência, por meio da sua persistência, realmente ela poderia obter aquele pedido, poderia então, diante de um juiz mau, assim, atender o seu pedido mesmo. Nós observamos que o próprio juiz atendeu, ele deixa bem claro, por causa da persistência, por causa dessa persistência. Quando nós observamos aqui o verso número 7, diz lá, o verso número 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, do que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé na terra. Então o assunto aqui é fé. Ela confiou nesse sentido, naquilo que realmente ela estava fazendo. A ideia é de que nós devemos realmente confiar no nosso Deus, confiar naquilo que provê todas as coisas, confiar naquele que realmente tem tudo e todas as coisas mesmo. Lá em João 15, 7, ele diz, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então ele promete, de fato, né, responder às nossas orações. Essa mulher, então, ela confiou, de fato, ela confiou, apesar da demora do juiz, apesar do juiz travar, no momento ele respondeu, no momento ele liberou mesmo. O que chama atenção realmente é o Senhor mostrar aqui, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ao seu povo, aqueles que o buscam, aqueles os quais realmente Deus tem um plano na eternidade. Deus não fará justiça, Deus não responderá. Claro que responderá, Deus está atento para isso.
que clamam de dia e de noite, nessa persistência, que buscam o Senhor. Deus realmente está, então, com os braços abertos para responder às nossas orações, E, de fato, o Senhor, Ele faz isso. Essa fé deve ser um exercício pessoal, da nossa parte. E a gente sabe, de acordo com as Escrituras Sagradas, que essa fé, ela deve estar baseada nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. É isso. Confie naquilo que Deus diz. Confie, então, na sua palavra. Confie nessa palavra de que Deus realmente mostra, de que quando nós o buscamos, Ele responde. Ele atende. Às vezes, Ele demora. Outras vezes, não. Outras vezes, Ele já está trabalhando antes mesmo de nós pedirmos, porque Ele já sabe de todas as coisas. Então se Ele já sabe de todas as coisas, então por que orar? Porque Ele ordena você orar. Porque Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Porque Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Porque Ele quer que você realmente busque a Ele. E Ele, nas suas determinações, os seus decretos eternos, pode ter certeza, Ele decretou para que as coisas acontecessem, certas coisas acontecessem, novamente eu falo aqui, certas coisas acontecessem, veio por meio da oração, Muitos dos decretos de Deus são realizados através dos meios. E Deus, Ele usa muito também as orações dos seus santos, dos seus escolhidos. Por isso, lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem cessar, confie, espere no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confie nas promessas benditas do Senhor, aguarde, esse Senhor realmente pode tudo, e todas as coisas mesmo. Portanto, meu querido e minha querida, busque a Deus, ore ao Senhor. Se você tem pouco tempo de oração, começa a alargar mais, começa a ter mais tempo, buscando ao Senhor, vivendo em humildade, na dependência do Senhor. Pastor, mas eu oro para minha família, né? Oro para o meu trabalho, oro um pouquinho para a igreja, tá bom. Tem muita coisa que você pode orar, tem muitas pessoas que precisam, tem muitos irmãos que precisam, a igreja precisa também. Então nós temos que orar. E outra, muitas das vezes nós podemos orar, não significa que a oração é ficar pedindo. Você pode glorificar o nome do Senhor através da oração. Não é através somente de cânticos ou hinos. Você pode exaltar esse Senhor glorificado, cheio de atributos mesmo. Então, ore, persevere. Enquanto você não vê uma resposta de oração, continue orando. E confie nas promessas do Senhor, nesse Deus que tudo pode. Ele tem um poder na mão e pode fazer realmente muito mais coisas do que nós pensamos e imaginamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que tenhamos essa comunhão mais profunda com o Senhor, por meio da oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Querido Deus, neste momento estamos gratos, porque o Senhor fala conosco, da importância de nós orarmos e buscarmos a Ti, de maneira perseverante e com fé. Ó Pai, não é somente esse texto, mas muitos outros textos nos mostram que devemos ter essa comunhão contigo, essa intimidade com o Senhor, através da oração. Desperta o teu povo, Senhor, a orar mais. Desperte o teu povo, Senhor, realmente a te buscar mais. Opere, Senhor, para que todos se humilhem ainda mais na tua presença. Pedimos a tua graça, a tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos